Minhas amigas e meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, iniciaremos agora o nosso projeto Escute Direito. Nele, faremos a leitura da Lei Seca, iniciando desta forma com o estudo da nossa gloriosa Constituição Federal. Hoje, faremos a leitura dos artigos 1, 2, 3 e 4. Além disto, eu peço que vocês fiquem até o final, porque eu trarei ainda uma ressalva importantíssima e mais duas dicas que creio que ajudarão vocês nesta tarefa de aprender a lindíssima Constituição Federal. Então, vamos nessa? Conto com vocês até o final. Vamos à leitura. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometido na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Título 1. Dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1, a soberania; inciso 2, a cidadania; inciso 3, a dignidade da pessoa humana; inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meios de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1. Independência nacional. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. Inciso 4. Não intervenção. Inciso 5. Igualdade entre os Estados. Inciso 6. Defesa da paz.
Inciso 7. Solução pacífica dos conflitos. Inciso 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Obrigado. E aí, pessoal, fizeram a leitura comigo desses 4 primeiros artigos da Constituição Federal? Vamos lá. Por que eu escolhi apenas os 4 primeiros artigos? Porque o 5º artigo da nossa CF, ele é muito mais comprido, né? Ele é maior e tem um peso, uma carga normativa muito grande. Tá? Ali você tem institutos poderosíssimos, além disso, institutos que demandam tempo para serem estudados. Então eu quero ler ele de forma apartada, tá bom? E tecer, obviamente, em momento devido, alguns comentários, tá bom? Então, assim, como o principal, o ponto nevrálgico deste vídeo é a leitura dos artigos, eu não quero me estender muito, então vou só pontuar aqui 3 situações que eu gostaria de passar para vocês, tá? A primeira situação é exatamente o preâmbulo. Nós sabemos que a nossa Constituição ela é dividida em sua estrutura em 3 partes. Nós temos o preâmbulo, temos a parte dogmática, que é a parte permanente, fixa, e temos os atos das disposições transitórias, né? Os atos como é a DCT, atos das disposições constitucionais transitórias, ADCT, beleza? Então, são essas 3 partes que compõem a Constituição Federal. E o preâmbulo, pessoal, é bem interessante isso aqui, porque eu já vi cobrando em concurso. O nosso preâmbulo, aquela parte que fala que sob a proteção de Deus promulgamos a Constituição. Aquele comecinho que lemos, tá? Eu preciso dizer a vocês que, embora ali ele vai falar em representatividade, ali ele vai falar em direito, olha o que diz aqui. Ó. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, tá vendo? Destinado a assegurar os exercícios dos direitos sociais, tal e tal e tal. Embora fale de direito neste momento aqui, esta parte da Constituição, ela não possui força normativa, tá? Pera aí, Alisson, então você está me dizendo que não é lei? O que eu estou dizendo a você é que, embora ela conste na Constituição, embora ela componha a Constituição Federal, ela não tem força normativa. Isto também quer dizer que você não pode utilizar o preâmbulo como paradigma para controle de constitucionalidade. É isso. É isso. Você não tem como olhar para... Porque assim, se eu quero falar em recepção ou controle de constitucionalidade, eu preciso entender aquilo que é constitucional e o que não é, certo? Perfeito. E se o preâmbulo faz parte da Constituição, como é que não é constitucional? Pois é. Perceba, como que não tem força normativa? Pois é, perceba, faz parte da Constituição? Sim. Tem força normativa? Não. Inclusive o STF, em uma certa ação direta de constitucionalidade, não me lembro agora o número dela, não me lembro. Mas esta foi... Eu vou encerrar aqui o vídeo, tá bom? Eu vou encerrar aqui o vídeo por conta do tempo e já volto para continuar a explicação. Fica comigo. Pronto, voltando aqui, pessoal. Na ADIM, na ADI que eu me refiro, na ação direta de inconstitucionalidade, ela foi proposta, salvo engano, pelo partido PSL no estado do Acre. O que aconteceu? O estado do Acre criou a sua Constituição estadual e no preâmbulo dela eles não utilizaram a expressão sob proteção de Deus. Eles utilizaram outra expressão que para eles fazia mais sentido no contexto histórico geográfico deles, contexto histórico geográfico e social deles. Ao observar que não houve a utilização do termo sob a proteção de Deus, o partido já dito ajuizou,
propôs uma ação declaratória de inconstitucionalidade, uma ADI, uma ação direta, uma ADI. E aí o STF decidiu, isso foi em 1999, que o preâmbulo não tem força normativa, logo não pode ser utilizado como paradigma de controle constitucional. Ponto. Então essa é a primeira parte, tá? Preâmbulo não tem força normativa. Tá, e o que é o preâmbulo? O preâmbulo, aliás, qual a importância do preâmbulo? Várias, uma delas é exatamente a importância histórica. O preâmbulo traz um valor histórico muito grande, um valor histórico e cultural, social daquela época muito grande, obviamente. Mas não tem força normativa, certinho? Encerramos aqui esse ponto? Beleza. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é uma questão de técnica mesmo, para você memorizar, para você entender. Tá? O artigo de número 1º, né, o artigo 1º aqui da nossa Constituição, vai falar dos princípios fundamentais. Eu estou aqui com o VAD da Juspod, mas tem vários VADs excelentes, né? Eu gosto muito dele, risco aqui, faço a minha bagunça para desenvolver os meus estudos. Voltando, eu fiz tremer aqui a câmera, né? Retornando aqui, no primeiro artigo ele vai falar que a República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos estados e municípios, tem como fundamentos, e aí traz um rol de fundamentos. E no artigo 3º ele traz um outro rol que é de objetivos. Aí o aluno ele pode simplesmente se atrapalhar, pensar em fundamentos e objetivos, porque a expressão no artigo 3, no artigo 3º diz que são objetivos fundamentais. Né? Aí o estudante ele pode se atrapalhar, pode, em uma prova onde se cobre esses artigos, ele pode lançar, ele pode optar ali, escolher, marcar o objetivo como o fundamento e vice-versa. Entende? Ele pode realmente se atrapalhar. Então, o que é que eu faço? O que é que funciona para mim? Eu espero que funcione para você. Veja bem. O que funciona para mim é o seguinte. Eu espero que funcione também para você. No artigo 1º nós temos o que? Fundamentos. E no artigo 3º nós temos o que? Objetivos. Nos fundamentos, é só você pensar que os fundamentos eles estão ligados a substantivos. Fundamentos substantivos. Enquanto que objetivos, quando se pensa em objetivo, você pensa em algo a ser alcançado, certo? Então, quando eu penso em objetivo, que eu penso em algo a ser alcançado, eu penso em verbo, porque eu estou pensando em uma ação, em algo que vai demandar uma ação, certo? Então, o que é que eu penso? Fundamentos substantivos. Como é isso, Alisson? Já te explico. E objetivos, verbos. Só você pensar, verbo, ação. Exige uma ação para que você alcance outra coisa. É claro que ao aprofundar-se, você vai ver que é só... Poderia ser melhor? Poderia, mas a técnica é só para memorizar, tá bom? Vem comigo. No artigo 1º, olha como é que tá, como é que estão aqui os fundamentos elencados. Observe a partir do inciso 1º, ó. A soberania. Segundo, a cidadania. O terceiro, a dignidade da pessoa humana. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quinto, o pluralismo político. Perceba, artigo substantivo. A, isso. O pluralismo, a cidadania. Entende? Então, pensou em fundamento, pense em substantivo. Fundamento substantivo. Certo? Pensou em objetivo, ainda que tenha objetivos fundamentais, pense em algo que você precisa, que demanda uma ação, que demanda verbo. Como é isso mesmo, verbo? Vem comigo aqui, ó. Artigo 3º, primeiro inciso, construir uma sociedade. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza. Quarto, promover o bem. Entende? Você percebe que estamos falando de sempre verbos aqui no infinitivo, erradicar, promover. Percebe isso? Ação. Então é isso, gente. Eu queria passar para vocês essa ressalva e essas duas dicas, tá bom? Espero que tenha funcionado para vocês. E repito, nós vamos continuar com a leitura do 5º artigo da nossa lindíssima Constituição Federal, que eu amo, né? E
Vamos aprender para passar na sua prova, tá bom? Aprender para passar e aprender para aprender mesmo. Eita, meu óculos quase caía. Jossa. Obrigado, até mais.